Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Omnicare Podcast. Podcast que falamos sobre saúde, performance e empreendedorismo na área da saúde. É isso aí. A gente resolveu falar hoje sobre exemplo, né? Seja exemplo. Tem uma frase muito conhecida, eu não sei exatamente quem é o autor dessa frase, que fala, né, que as palavras convencem, mas o que arrasta mesmo, né, o que de fato modifica as coisas é o exemplo. E a gente acredita muito nisso, por isso que a gente resolveu fazer um podcast a respeito desse assunto, especialmente, né, para você que é profissional da área, para você que trabalha com atletas e que às vezes precisa estar se provando muito, às vezes não tem muita necessidade disso, e a gente vai falar justamente sobre isso aqui hoje, né? É isso mesmo. A autenticidade, né, na verdade, seja para a área profissional da área da saúde, seja para qualquer área, na verdade, né? É importante que você seja exemplo. E o exemplo é você ser consistente, não é ser perfeito, né? O nosso objetivo aqui não é falar da perfeição, e sim de alguns comportamentos que te fazem ser autênticos e você gerar confiança também nas pessoas, né? Em torno do seu trabalho, em torno de você. Eu acho que seria mais isso, né? O que seria o exemplo, né, que a gente está falando exatamente? Talvez seria aquele cara que realmente faz aquilo que prega, né? Aquele indivíduo que... Skin in the game. O skin in the game, né? De conseguir colocar a pele em risco, de não apenas ficar falando, né, da boca para fora, não apenas ficar citando ou falando de maneira... tentando convencer os outros a fazer algo que nem mesmo ele acredita muito, que nem mesmo ele faz muito. Acho que isso é o básico, né, que a gente precisa entender sobre ser exemplo, né? E é claro que a gente não vai ser perfeito em tudo. Com certeza. A gente vai ter nossas falhas e isso é do ser humano, mas mesmo com as falhas a gente tentar buscar e ser coerente com aquilo que a gente fala é o principal. Acho que coerência é um adjetivo, é um substantivo adjetivo interessante nesses casos, né? Bem importante. Por várias vezes, eu posso até citar alguns exemplos aqui. Por várias vezes eu prescrevo ali alguns exercícios, algumas coisas para os atletas e eles perguntam, né? Você faz isso aqui? Faço, né? Não sempre, mas em alguns determinados momentos eu faço. Mas claro, né? Eu faço se isso se encaixar com o que realmente precisa para mim. E isso é muito interessante. Eu falo até, como o nosso programa aqui ele pode ser mais específico para profissionais da área, tem algo que eu prego muito, que é o seguinte: a gente trabalha com exercício, com prescrição de exercício, com demonstração de exercício. Eu acho que o básico de um profissional da saúde, fisioterapeuta, profissional de educação física, profissionais que trabalham são com os principais, né? né? Que vão estar demonstrando alguma coisa. O básico é conseguir efetuar um movimento com qualidade, né? Então, sempre antes de fazer e prescrever, tentar realizar um movimento minimamente bom, onde seja perceptível o que se deve fazer com aquele exercício, né? Acho que tem uma espécie de passo a passo aí, né? Você explica o motivo do exercício, se necessário, você explica como vai ser o exercício, você demonstra. Depois do exercício você observa, e aí observa tanto de perto quanto de longe, para verificar a necessidade de algum feedback de melhora para ele. Exatamente. Ou se caso for que a pessoa, né, não consiga ter um ajuste verbal, algum toque, né, mais objetivo, mais sucinto, mas é importante que a gente exemplifique, né, na prática este exercício. Sim. E o fato de demonstrar os exercícios, às vezes faz com que eu faça alguns exercícios, né? A gente faça alguns exercícios melhor do que o próprio atleta. Sim. Isso não quer dizer que a gente é mais atleta do que o atleta em si, mas que naquela valência especificamente a gente está bem desenvolvido. E eu acho que parte do mesmo princípio, quando a gente pensa, e eu sei que tem polêmica um pouco esse assunto, de você ir um nutricionista acima do peso. Sim. De você ir um cardiologista que fuma. Aquele cara, ele pode conhecer todas as teorias, mas eu acho que... se ele não colocar em vitrine, prática... né? A vitrine dele, muitas vezes, é o corpo, né? Infelizmente, goste ou não, né? Mas
faz parte você dar um exemplo para, inclusive, passar mais credibilidade. Eu, sinceramente, até falando de uma forma mais pessoal, é difícil você confiar, muito difícil, isso para todo público, digamos assim, quaisquer público, que, por exemplo, você vá num cardiologista e o cardiologista fuma, e eu não digo só também a questão, a gente tá falando da obesidade, de estar acima do peso, sobrepeso, enfim, mas também tem outros hábitos, né, então o fumar, o beber mais, né, do que o socialmente, então esses hábitos, isso também você tá gerando um exemplo e não te gera uma credibilidade, né? Então é importante que esses hábitos eles estejam alinhados com o que você prega, né? E o que você passa para os seus pacientes. Então seria mais isso. Sim. Além disso, né, a gente precisa pensar no básico, né? Eu vou aqui passar milhões de recomendações que são muitas vezes supérfluas, mas nem o básico necessariamente está sendo feito. Está sendo feito por nós mesmos, né? Então a gente precisa passar esse sentido de credibilidade que ele é muito importante. E aí já entra num outro aspecto, né? Que antes, né? Se a gente pegar as gerações, nossos pais, nossos avós, a gente tinha uma delimitação entre o trabalho e a parte pessoal, né? E a vida pessoal. Você tinha lá a vida profissional e a vida pessoal. Só que hoje em dia elas se misturam muito, né? Principalmente com as redes sociais. Você está o tempo todo tentando pelo menos mostrar coisas positivas para justamente passar esse exemplo que você gostaria de passar. Mas isso é bem importante até citar, que é algo que muitos estudantes, inclusive eu, tinham muita dificuldade, assim, muita dúvida de como fazer. Por exemplo, se você sai da faculdade e você tem aquela mistura profissional, pessoal, e é importante, isso também se torna um exemplo, porque você mostrar, nós trabalhamos com pessoas, nós lidamos com pessoas, e pessoas, além de ter a técnica, né, ter o comportamento mais técnico, a gente tem a parte emocional, tem você se colocar no lugar de outra pessoa, a empatia, enfim. Então, você lidar com pessoas e no Instagram, nas redes sociais, você mostrar o seu lado pessoal, né, com moderação e profissional junto, isso conecta as pessoas. Então você se torna também, de certa forma, exemplo, né? Exemplo e não só a parte técnica, a parte profissional, mas também na pessoal também, né? Se você consegue mostrar que e não é mostrar da boca pra fora, como a gente estava falando, assim, só mostrar por mostrar. Não, é você realmente fazer aquilo que você prega na sua vida pessoal. E aí, isso é um reflexo nítido, assim, que nós, quando segunda-feira nós voltamos para o consultório, nós temos conversas que conectam com os pacientes, nós temos um outro olhar do paciente conosco, né, de profissionais, assim. Então, acho que é bem interessante, isso fica bem a dica, de você mesclar essa vida pessoal com a vida profissional, claro, tudo com coerência, né? Tudo com cuidado, cautela e, enfim. E aí o paciente, ele começa a te ver mais até como referência, assim. Então eu acho bem interessante isso. A gente tá gravando isso aqui no carnaval, né? E aí... Até falando pro Thiago, vamos ouvir como que é o mais carnavalesco que a gente pode ser. Aí, enfim, né? Tem opiniões, mas... Quando a gente pensa, né, nessa mistura de vida pessoal e vida profissional, isso é até um tema, né, de um outro programa que a gente quer fazer. Mas dá pra gente conversar aqui tranquilamente, já que é uma resenha aqui que vai saindo, né? A gente tá gravando isso aqui no carnaval. E a gente prega, né, por saúde, e a gente tá ligado ao esporte atualmente, né? A gente tem alguns objetivos esportivos. Imagina a gente ficar 4 dias... 4, às vezes 5 dias, né? Algumas pessoas ficam enchendo a cara, dormindo mal, sem comer, virando noite. E a gente tá lá pregando para que as pessoas sejam saudáveis e mantenham suas rotinas saudáveis. E a gente faz justamente o inverso. E ainda posta, né? Posta que tá lá virando a noite, posta que tá lá foto de bebida e etc. Eu acho que não faz muito sentido, né? Então, pelo menos tenta disfarçar um pouco quando você não vai conseguir
transferir isso para a realidade. Eu não digo até disfarçar, eu acho que a questão é o equilíbrio, né? Porque assim, se você gosta, não é uma característica nossa também, né? Isso a gente pode deixar bem claro, que a nossa característica não é de sair para carnaval, ou de aproveitar festas, enfim. A gente já nunca foi muito... Facilidade. Nunca foi muito, né, desse estilo de vida, mas hoje em dia é muito menos. Então, se você gosta, não tem problema nenhum você ir, né, um dia ou outro, mas a grande maioria, né, a parte totalitária do processo tem que ser realmente transparência, né? Então, é algo que você tem que ver, faz sentido pra você nesse momento, junto com os seus valores, junto com o que você prega, junto com... Acho que é isso mais, assim, porque quando você começa a disfarçar de certa forma, tem muitas vezes que a rede social é isso, né? A rede social não é vida real. Você mostra o que quer, né? Você mostra o que quer no momento Só que você quer. Só que você vai ter deslize em algum momento, né? Com certeza. E acho que isso também transparece a vida real, né? Então, acho que a rede social, cada vez mais, acho que tem que trazer um pouco da realidade, tá tudo muito mundo à parte, né? Um mundo irreal, na verdade. E é bom você, sim, trazer alguns, de certa forma, falhas, alguns fracassos, porque ninguém é perfeito, né? Então, se você tem alguma falha, algum fracasso momentaneamente, você aprende com aquele erro, ok, isso vai te gerar um exemplo, né? Ser um exemplo, no caso. Agora, se tiver realmente... demais, né? Daí o negócio complica. Sobre essas questões de falhas, eu até postei semana passada um vídeo falando. Dormi terça-feira 5 horas, quarta-feira 5 horas e... Aliás, segunda, terça e quarta-feira para quinta-feira 5 horas em cada noite. Tinha treino para fazer na quinta de manhã. Impossível. Sim. Impossível. Então eu preciso mostrar um pouco dessa realidade também. E até serve como uma espécie de conteúdo educativo, né? Pro atleta, pro paciente que me segue. Ó, sei que você vê às vezes que a gente é meio que de ferro, mas não é bem assim. Sim. A gente tem aqui, a gente quer demonstrar o exemplo, mas também faz parte do exemplo mostrar a realidade. Olha, se a gente tá com esses parâmetros aqui de sono, sem conseguir descansar muito bem, vamos modificar um pouco a rotina e vamos entregar o treino de uma maneira um pouco diferente. Então isso é o exemplo, né? Não é só aquele cara que é o perfeitão. Sim. Porque isso vai sair da realidade. E a rede social te convida, não só te convida, na verdade te insulta, né? Não é nem a palavra insulta, como que eu posso falar? Ela te faz realmente estar numa vida perfeita. Se você for realmente ele todos os dias, passando feed, passando stories, todo mundo vai tentar te mostrar o melhor e o palco, né? Agora, os bastidores, só você sabe. E por que não os seus seguidores também não ficarem cientes de alguns flashes de bastidores que também não deram muito certo, ou que falharam, ou que... Enfim, eu também tive alguns episódios de saúde um pouco mais que abalaram alguns nesse meio tempo, nesse período ali, até da minha primeira meia maratona, fui lá, documentei, falei, porque a gente precisa que os pacientes também entendam que a gente não é o bonzão, né, o rei, o Superman, né, o Superwoman, né, na verdade a gente é pessoas normais, só que a gente estudou e continua estudando bastante para que a gente consiga orientar de forma coerente e ter uma vida coerente com o que a gente prega. Sim, eu acho que tem algo interessante, né, que isso, quanto antes vier, melhor, né? O que eu quero dizer com isso? Eu lembro um período, logo no início da graduação, tinha um professor, sabe aqueles professores bem chatos, assim, bem rabugentos? Que ele pediu uma tarefa lá, ninguém entregou a tarefa muito bem, acho que eu estava na primeira ou segunda fase. E bom, primeira ou segunda fase, numa universidade pública, todo mundo é estudante, dificilmente alguém trabalha em paralelo. Aí ele chegou um dia na sala de aula e perguntou: o que vocês fazem em tais horários à noite? Aí ninguém soube responder muito bem, né? Depois de entregar aquela tarefa
bem mal feita, todos os alunos praticamente. Aí ele, olha, qual a profissão de vocês? E quase todo mundo respondeu, estudante. O que vocês anotam quando chegam lá em alguma coisa para responder a profissão, né? Estudante. Ora, então estudem. Sim, mas é meio pesado também. Então estudem, mas eu levo isso pra minha vida mesmo. Sim. Se você, vamos lá, se você não é ainda um profissional graduado na área, que atua profissionalmente, como fisioterapeuta, treinador, você é um estudante da área. Então você precisa com certeza. estar estudando para aquela área, para se desenvolver. E com isso, você já vai, de certa forma, ser um exemplo naquele meio. Então isso começa desde cedo. Eu dei essa volta aí para falar que isso precisa vir desde cedo, culturalmente. Talvez você seja um exemplo para o seu irmão, para sua prima, para sua mãe, para começar a estudar alguma coisa e se desenvolver ainda mais na área. E isso depois se transfira para outras atividades. Eu tenho na minha cabeça que como você faz uma das suas atividades na vida, você faz muitas das outras. Sim, você replica. Até algo que eu estava ouvindo hoje de manhã. Eu estava fazendo tarefas domésticas e estava ouvindo podcast. E nesse podcast era se eu não me engano, Caio Carneiro. E ele estava falando sobre isso, assim, de você fazer com excelência, de você buscar coerência dentro de atividades, especialmente dentro de casa, por exemplo, que muitas vezes a gente esquece, né? Prioriza o trabalho, prioriza várias coisas e não arruma cama, não faz o básico bem feito dentro de casa, que você vai refletindo isso no seu trabalho. Então, a maneira como você se veste, a maneira como você se comporta, é muito interessante pensar nisso, porque realmente reflete. Então, se você é organizado dentro de casa, você vai ser organizado dentro do trabalho. Se você vai ser, digamos, claro, né? Você não vai ter que andar dentro de casa de roupa de trabalho o tempo inteiro, né? Não é isso. Não precisa, né? Não é isso. A minha mãe adora usar salto, né? De vez em quando dentro de casa ela também usa, né? Mas não é isso, né? Na parte literal. Mas é você refletir sobre como que você está lidando com as suas coisas, né, de atitudes dentro de casa para que reflita fora, né, nesse sentido. Mas às vezes e aqui vai relato e vou deixar uma dica. Esse pode ser especialmente para trabalho, né, quando você está trabalhando dentro de casa, estudando. Era o que eu fazia, eu chegava da faculdade tarde, se eu tomasse banho e se eu colocasse lá uma roupa de dormir, já era. Sim. Então eu sentava com a roupa que eu tava, não tirava nem o tênis, porque eu ia trabalhar naquela hora. Nesse objetivo, com certeza. Então, assim, vale. E aí, de certa forma, você vai ser o exemplo para você mesmo. E aí, né, fica até uma reflexão. Eu já vou gerar aqui uma reflexão e pra gente também. Então vou chamar a galera ali, e aí você já vai pensando, e depois eu vou responder também o meu. Ó, vamos pensar o seguinte, nós temos algumas áreas da vida, seja você um profissional, um estudante, quero que você pense em qual área da sua vida ou em qual característica você é exemplo para outras pessoas. Isso é algo interessante para que a gente consiga pensar e refletir. E se autoconhecer também. E se existe uma área na qual você quer ser exemplo para as outras pessoas, de profissional, na vida pessoal, de equilíbrio, enfim, existem determinados objetivos de vida ou de carreira que você pode buscar ser exemplo também. Mas eu quero que hoje, ouvindo ou assistindo esse podcast, você reflita sobre em qual área da sua vida você é exemplo para as outras pessoas. E tomara que tenham várias áreas da vida e várias, porque é natural, ou que vá mudando, né? Isso é muito natural. Realmente direto assim. Aí, ó. Vai pensando aí, eu vou falar a minha. Eu acho melhor. Eu acho que onde eu sou exemplo é na entrega de trabalho. Pode não ser um exemplo no equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, mas nessa área da vida eu sou um bom exemplo em relação a isso. Eu sinto que eu sou um exemplo como lidar com pessoas, mesmo que seja muito difícil, um desafio bem grande, mas sou um exemplo de lidar com pessoas. E, de certa forma, se fosse pensar em algumas, acho que talvez valores, pode-se dizer assim, né?
de ser corajosa. Acho que eu sou exemplo disso. É isso aí. Tipo, de botar a cara e vai. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, é assim. Então, eu acho que seriam essas. Sim. Eu acho interessante isso. E eu acho que uma característica nossa pode ser de pessoas não acomodadas. Acho que isso é interessante Sim. também. Se a gente pegar pessoas que buscam um desconforto. Exato. Se a gente pegar os podcasts anteriores, a gente já falou um pouco ali das histórias, né? Do contexto que a gente teve até agora. E acho que isso faz bastante sentido para nós dois. Bom, e nós somos fisioterapeutas esportivos, né? Da área esportiva. Qual que é o desafio da gente como profissionais que tratam, que trabalham, né? Que previnem com atletas? Estar ativo, se exercitando, estar dentro do esporte. Não necessariamente ter um esporte alvo, claro que seria mais interessante, mas especialmente ser ativo fisicamente e se exercitar. Aqui também, né? Eu falei de nutricionista, de médico. Cara, se você é fisioterapeuta esportivo ou você quer ser fisioterapeuta esportivo, você precisa ter um esporte. Inicie um esporte ou vamos chamar de exercício, né? Porque a musculação, por exemplo, não é um esporte. É uma modalidade. Marombeiro, não fique bravo, mas musculação não é um esporte, tá? O fisiculturismo, ele é um esporte, a musculação especificamente não. Eu me perco às vezes com... E para chegar no fisiculturismo já é outro caminho. Mas se você quer trabalhar com esporte, você precisa ser um pouco de exemplo dentro dele. Sim. Então, pelo menos conhecer o seu esporte, isso é a base. Eu quero trabalhar com futebol. Você precisa conhecer o futebol, você precisa minimamente, às vezes, jogar uma pelada, mesmo que jogue mal o futebol. Sim. Se você vai trabalhar com um tenista, conhecer os gestos técnicos, estar envolvido no esporte, ele é fundamental. Se você vai trabalhar com atleta, você vai precisar entender de treinamento. Então, tem estudos, inclusive, que mostram, tem um estudo que eu já li, inclusive, que mostra que profissionais da área que treinam, que se exercitam, eles entendem muito mais de periodização, de prescrição de exercício do que profissionais que não treinam e não se exercitam. Isso é a melhor forma de ser exemplo. E até pensando, que você falou da periodização, tem a questão das lesões e da reabilitação, né, que também vem junto à periodização. Às vezes a gente pensa assim, mas às vezes já estou ativo, né, já estou em algum esporte e me lesionei. Eu vou, digamos, acabar com a minha carreira nesse sentido. Às vezes pode passar algo parecido, próximo disso. Mas, na verdade, você é exemplo nisso também. Porque você passou na pele o que você, provavelmente, daqui a pouco você vai passar com o paciente. Então, isso é muito interessante pensar, né? Se você está ativo, se você teve uma lesão, se você passou por algum tratamento, às vezes você conhece a fisioterapia por causa disso, né? Então, como aconteceu com o Thiago, por exemplo, mas é algo muito interessante. Ser exemplo também é isso. É você estar na pele mesmo do esporte, do paciente. Mas é importante que a gente não confunda, né? O que eu quero dizer com isso? Eu lembro que eu estava dando uma palestra dentro de uma aula uma vez sobre a fisioterapia esportiva para alunos iniciantes da graduação. Aí eu estava trazendo um pouco desses exemplos, trouxe esse estudo sobre a importância da gente se manter ativo e de praticar o esporte que a gente quer estar mais envolvido. E aí um dos alunos, curioso, ele me perguntou alguma coisa a respeito sobre... Eu não lembro exatamente como foi a pergunta dele, mas foi sobre como, por exemplo, se eu vou tratar o Cristiano Ronaldo. Desculpa, vou usar outro exemplo. Se eu vou tratar um atleta profissional de futebol, eu não preciso necessariamente ter sido um atleta profissional de futebol. Sim. Sim. Então as pessoas às vezes confundem isso. Eu lembro que esse aluno me perguntou, eu não lembro exatamente como foi a pergunta dele, mas ele me perguntou alguma coisa a respeito disso. Eu falei pra ele, cara, se eu fosse tão bom nisso, né? Eu provavelmente não estaria aqui. Eu provavelmente não estaria aqui falando sobre fisioterapia para você. Sim. Então não cabe a mim estar aqui dando, às vezes, pitacos em questões técnicas do atleta. Cabe a gente trabalhar a parte física e não confundir as coisas. Por quê? Eu já vi muitos profissionais
errarem, né? No sentido de que vai trabalhar com atleta de futebol, o cara quer ser boleirão, o cara acha que é jogador, o cara vai trabalhar com um corredor, o cara corre também, o cara quer ser mais do que o próprio atleta. Então é entender onde que você está e o que você precisa entregar para o seu atleta. Esse exemplo de estar na pele é para que você consiga aprimorar e ser coerente com o que você vai passar dentro das habilidades e de tudo que te compete, né? Não entrar no, como você falou, né? Precisar ser um atleta profissional para entender ou estar, né? Assim. Lembrei que eu estava falando de que inclusive os atletas respeitam mais aqueles profissionais que ou já passaram por algo parecido ou passam por algo semelhante, como o esporte amador, por exemplo. Sim. Aí ele perguntou se precisava ser alguém profissional no esporte para ter mais respeito, mais credibilidade com o atleta. Bom, se fosse isso, provavelmente não existiriam fisioterapeutas esportivos, né? A gente seria todos atletas e os fisioterapeutas esportivos seriam outros profissionais que se especializassem depois. Então a gente não precisa ser o melhor tecnicamente, até porque quando a gente vai para o esporte de alto rendimento não é só a questão física, tem aspecto mental, tem aspectos além da parte física, biomecânicos, que a gente precisa levar muito em consideração, e é claro o contexto, parte financeira, contextual, que é meio educacional, que está muito... O esporte ele é altamente complexo, não dá para a gente usar uma única variável física como um aspecto relevante do desempenho humano. E por falar em complexidade, não é fácil, né? Não. Não é fácil manter tentando ser o exemplo para os atletas ou praticar aquilo que a gente prega, né? Não, tem dias que você quer só jogar tudo pro ar e... Tipo, né, digamos assim, você também cansa, né? Nós, profissionais, profissionais que queremos ser exemplos, nós cansamos também. Então, é natural que até isso se torna, de certa forma, um exemplo, né? Porque passa a entender para o paciente, para o atleta, para quem você está tratando, que você também está cansado, você também tem esse período de você estar equilibrando vários pratos da vida, né? Então, várias fases, várias vertentes, né? Então, é algo que é interessante isso, de pensar. E eu acho que é importante a gente pensar, dentro disso que você citou, sobre um planejamento. Por quê? Estou falando aqui que nós somos profissionais da área, que estamos ligados ao esporte, praticamos o esporte, né, tentamos sentir isso na pele. Só que a gente não vai conseguir ter o pratinho lá do alto desempenho, do alto rendimento do esporte, lá no alto sempre. A gente precisa entender o quê? Não é o esporte que paga a nossa conta. Sim. Não é o esporte propriamente dito. Você é atleta profissional, nem eu. Não é o esporte propriamente dito, lá a prova de corrida, o prêmio que ganha por subir no pódio, que vai pagar nossas contas. Ou algum patrocinador que a gente possa vir a ter. Não é isso, né? O que vai pagar nossas contas está ligado a isso aqui que a gente está fazendo agora. E tratando os nossos pacientes, nossos atletas e trabalhando com eles. Então a gente precisa entender que, olha, esse é o momento que eu preciso focar no meu crescimento profissional. Vou equilibrar mais o meu pratinho aqui, vou rodar mais rápido. Depois eu volto lá pro meu prato de veia esportivo pra gente ver. Mas claro, ele tá lá rodando. Não abandona, não é abandonado. Né? Ele não só cair. É pausado, de certa forma, né? Não pensa assim, ano passado tinha várias demandas profissionais com a clínica, com pós, enfim. Queria fazer uma meia maratona, era possível? Não era possível. Mas né? Não, era possível se você talvez não dormisse direito, né? Tivesse vários déficits ali que não era algo que eu não seria saudável e não gostaria, né? Que eu também não sairia bem performática. A gente gosta de fazer o negócio bem feito, né? Então, de certa forma,
do pensar performance, né, não ia ser. Então, é algo que é coerente com o que você prega, por exemplo. É coerente de ser exemplo. Então, vão ter fases. É assim, gente. Atleta amador é isso. Você tá no esporte como algo... Até é bom pra você rever o que você... Assim, da onde você veio com o esporte, qual é o significado, o propósito daquele esporte pra você. Porque senão vira uma cobrança excessiva, não vira saudável, não vira algo bom. E, na verdade, o esporte ele tem que ser bom para nós que somos amadores, especialmente. Não que para o profissional não seja, mas o profissional, ele é o trabalho dele. Então, ele vai fazer aquilo ali, vai fazer muito bem feito, mas ele vai fazer quando ele não tiver... Assim, não vai estar com nada de vontade, ele vai ter que fazer aquilo. Não que o amador também não seja, mas é que o profissional é o trabalho, o nosso não é o trabalho. Então ele tem que ser muito mais prazeroso, ele tem que ser muito mais viável. Sobre o que você citou, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar no primeiro clube que eu trabalhei em futebol, eu me questionava às vezes, né? Quando os atletas estavam lesionados. Alguns atletas, por exemplo, de ligamento cruzado anterior, você sabe que eles vão voltar só daqui 8, 9 meses de reabilitação. Eu me questionava por que eles precisavam ir sempre 2 vezes por dia tratar conosco, né? Dá mais ou menos ali de 10 a 12 períodos de tratamento na semana. Aí me questionava, né? E aí, um dia refletindo com um colega, ele me perguntou, cara, mas é o trabalho dele. Ele precisa ir lá, tratar, cumprir com as obrigações dele. Então, não adianta ele ir lá com você uma vez um dia, ficar 2 horas, o restante do dia ele ficar ocioso e não fazer com que com as responsabilidades, né? E cumprir de fato com os deveres dele. Então, faz parte do trabalho do atleta. E a gente entender que a nossa rotina é completamente diferente da deles. Faz parte também. Até porque se você quiser viver uma vida de atleta profissional, não sendo atleta profissional, você vai ter um desgaste enorme e que vai realmente botar a tua saúde em risco. Então, não vale a pena. Até que ponto vale a pena? Entende? Você comentou que estava ouvindo um podcast do Caio Carneiro, né? O Thiago não gosta muito dele. Mas às vezes eu ouço alguns, às vezes não, né? De vez em quando. Bem raro. Mas enfim, eu ouvi depende muito do convidado, né? E um dos convidados acho que era legal. Eu ouvi e ele falou algo que fez sentido, né? Ele estava lendo lá algumas perguntas de fãs, de ouvintes. Uhum. Aí alguém perguntou pra ele, né? Caio, eu quero ter isso aqui na minha carreira, eu tenho, sei lá, 25 anos, tô ganhando isso, quero daqui 5 anos estar ganhando isso e quero fazer um Ironman. O que você acha? Ele, cara, não faz um Ironman. São escolhas. Se o seu objetivo número 1 é o objetivo profissional, não faz o Ironman agora, faz o seu... Mantém ali algum nível de atividade no esporte que você gosta. Depois você vê se seu Ironman, você programa melhor, quando você vai conseguir se organizar melhor para isso. Exatamente. Então é um exemplo, né, que a gente pode usar para várias coisas da vida. Tem que ter coerência com o que você busca, né, com o seu propósito, seu objetivo e a sua vida atual, sua rotina, sua realidade atual. Se não tiver coerência, meu amigo, vai ser duro. E aí, algo mais? Não seria isso, mas acho que uma dica para casa, né, que o processo de ser exemplo, ele não é fácil, mas as coisas da vida não são fáceis, né? Então, entender que ele é algo de construção todos os dias, com você mesmo e com os outros que estão, né, ao seu redor. Então, é entender a sua realidade, entender que, especialmente se você é profissional da área da saúde, fisioterapeuta, profissional de educação física, você deve estar dentro de um esporte, né, ou até numa prática de exercício físico, mas deve estar fisicamente ativo, né? Isso não quer dizer que você deva ser um atleta profissional, né? Pô, eu tava aqui pensando até, eu gerei ali aquele questionamento, né, aquela reflexão sobre em qual área que você é exemplo, ou em qual área que você quer ser exemplo, e eu acho que a gente pode buscar pessoas que sejam exemplo também pra gente. Com certeza, inspirações. Sim. Que tipo de pessoa é exemplo pra você? Vamos pensar do âmbito pessoal, do âmbito profissional.
talvez sejam pessoas para você seguir um pouco mais, né? Usarem como um mentor de carreira, mesmo que as pessoas não saibam necessariamente. Se espelhar nela exatamente como um exemplo para que você consiga replicar aquilo que ela conquistou, ou próximo disso, ou às vezes mais do que ela. E você pode ter diferentes exemplos para diferentes vertentes, né? Então, eu tenho um exemplo de alta performance no esporte, tal, sei lá, Bernardinho, treinador. Ok. Eu tenho a minha mãe como exemplo de perseverança, coragem, cuidado, amor, enfim. Então você vai conhecendo, né, o seu redor, mas também se autoconhecendo também, né? É interessante essa reflexão. Então acho que pra gente fechar, você que tá ouvindo aí, em qual área da vida você é exemplo? Número 1, em qual área da vida você é exemplo? Número 2, em qual área você quer ser exemplo? E número 3, quais são os seus exemplos para a vida, seja pessoal ou profissional? Tá aí, ó, reflexivo. É isso aí, muito bom. Peguem essa reflexão e coloquem aqui nos comentários, que aí a gente vai adorar também entender um pouco mais. A gente pode também fazer algumas trocas bem enriquecedoras. Se você está vendo isso aí pelo YouTube, dá o like, compartilha, se inscreve no canal. Se você está vendo ou ouvindo isso pelo Spotify, não deixe de seguir o nosso podcast para que a gente consiga levar esse conteúdo para mais pessoas, assim como você. E lembra, seja exemplo na sua vida pessoal e profissional. Não seja perfeito, mas seja coerente com o que você prega e que você vive. É isso. É isso. Valeu. Tchau.